Olá, amigos, amigas, estamos de volta. Hoje nós vamos falar de um texto que está no livro da psicologia, As Grandes Ideias de Todos os Tempos, sobre convicções, nossas ideias, nossas crenças, o quanto elas afetam as nossas emoções. No ano 80 depois de Cristo, o filósofo grego Epíteto escreveu: Não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas sim como estes os enxergam. O que nos perturba não é o que nos acontece, mas a forma como vemos, entendemos, significamos o que nos acontece. Em 1927, Alfred Adler, um psicólogo, ele escreveu: o comportamento de uma pessoa é fruto de suas ideias. E em 1955, outro estudioso da mente, Albert Ellis, cria a terapia racional emotiva comportamental, o TREC, né? Terapia Racional Emotivo Comportamental, TREC, onde ele defende que convicções racionais geram emoções saudáveis. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando coisas negativas acontecem, podemos reagir de uma forma automática e irracional, e isso vai reforçar hábitos prejudiciais e, consequentemente, vai reforçar uma autoimagem negativa. Ou, quando algo negativo acontece, podemos demorar um pouco antes de reagir. Pensar, em maneiras novas e racionais de reagir, que sejam úteis e benéficas para nós. Aí nós vamos perceber que as nossas opiniões negativas não se justificam e que o mundo oferece possibilidades infinitas. E ele percebeu que os problemas emocionais de longa permanência são decorrentes de pensamentos irracionais. Por exemplo, a tendência de tirar conclusões extremadas, negativas. O pensamento irracional é ilógico, é extremado, é prejudicial, é autodestrutivo e gera consequências emocionais doentias. Enquanto que o pensamento racional, ele se origina da tolerância, diante das adversidades, da capacidade de suportar aflições, de não tirar conclusões negativas ou catastróficas. O pensamento racional fundamenta-se numa opinião positiva sobre o potencial humano, sobre o nosso potencial, a nossa capacidade de vir a ser. Mas isso também não significa fechar os olhos para os fatores negativos em prol de convicções positivas inocentes. O pensamento racional reconhece os sentimentos que são razoáveis, de dor, culpa e frustração. Por exemplo, a pessoa perde um emprego. Ela pode até saber que foi por culpa sua, mas ela não se sente imprestável. Ela até pode ficar chateada consigo mesma, mas sabe racionalmente que pode encontrar outro trabalho. O pensamento racional leva ao equilíbrio, abre espaço para o otimismo e também abre espaço para que
enxerguemos novas possibilidades, ou seja, cria resultados emocionais saudáveis. O pensamento racional aceita que, por exemplo, coisas das quais não gostamos ocorrem, mas fazem parte da vida. Isso é racionalidade. A nossa resposta emocional, como nós estamos vendo, depende do significado que damos ao ocorrido. E é possível mudar, segundo Eli, o jeito de pensar, mudando o comportamento, assim como é também possível mudar o comportamento, mudando o jeito de pensar. E para mudar o jeito de pensar, primeiro deve-se reconhecer essas convicções irracionais, extremadas, catastróficas, e aí contestá-las com base em pensamentos racionais, né? Nada de pensamentos ingênuos, né? Tipo assim, às vezes a pessoa pensa, puxa, nada de bom acontece comigo. Isso é um pensamento irracional, é tipo preto no branco, branco no preto, né? Ou um ou outro. E com isso, o indivíduo não vê outras possibilidades que se apresentam, né? No seu dia a dia. Tem a famosa frase, ver para crer. Mas aqui ele explica que nós vemos o que cremos. O TREC, né, é uma teoria construtivista e que defende que nós construímos as nossas próprias convicções e, portanto, a nossa realidade. E Albert Ellis escreveu: os melhores anos de sua vida são aqueles em que você decide assumir seus problemas e percebe que controla o seu destino. Amigos queridos, agradeço a atenção e o carinho de todos e até a próxima.